Boa tarde, Marisa. Boa tarde, meu bom Luiz. Caros ouvintes, boa tarde. A semana termina ainda com intensas discussões sobre a inelegibilidade do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Surgiu a especulação sobre a possibilidade de uma reviravolta por anistia, prevista em projetos de leis que tramitam na Câmara Federal, ou por uma decisão, uma reforma da decisão, considerando que haverá alteração na composição da Corte em 2026, quando os ministros Nunes Marques e André Mendonça serão, respectivamente, o presidente e o vice da Corte. Eles foram indicados para o Supremo Tribunal Federal pelo então presidente Bolsonaro. Os integrantes do Tribunal Superior Eleitoral são todos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ministro do STF, político. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, aquele do perdeu mané, foi a uma reunião da União Nacional dos Estudantes, que é uma entidade tida como de esquerda, e fez um discurso considerado político, o que é vetado, ou seja, é proibido aos juízes pela Constituição Federal. E Barroso é um juiz, embora seja advogado, não seja juiz de carreira, mas no cargo de ministro ele é juiz da Corte Suprema do país. E ele disse claramente na sua fala, abre aspas, nós derrotamos o bolsonarismo. Até o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o criticou, dizendo que seria o caso do ministro pedir retratação perante os eleitores do ex-presidente da República. Barroso, em notas em suas redes sociais, tentou se explicar, mas é a situação típica de que nenhuma explicação é possível, seria só mesmo a retratação. O que não seja só no papel. Como já comentamos aqui, o prefeito de Livramento, Ricardo Ribeiro, quer criar um incentivo financeiro para os professores que ajudarem a melhorar o ensino nas escolas, elevando o índice de desenvolvimento da educação básica. Na Câmara Municipal, que votará hoje o projeto de lei, a situação, ou seja, a bancada da situação, os vereadores da situação festejam essa iniciativa. Já os oposicionistas, que são só 3, viu falhas e vai propor correções. Falhas, aliás, graves, né? O incentivo é uma ideia... Bom, mas falando lá das falhas, né? Foi uma falha por exemplo, disse que vai regulamentar leis federais e a Constituição Federal. Não pode. Quem faz isso é o presidente da República. A outra falha que foram colocadas 2 datas de pagamento do incentivo. Então, os vereadores da oposição estão propondo emendas fazendo essas correções. Esse incentivo é, de fato, uma ideia muito boa, mas não é original. Está prevista no Plano Nacional de Educação. Enfim, nós desejamos que isso melhore de fato o ensino em nosso município, que está muito ruim. E que não seja na base do artificialismo, como foi a aprovação de alunos, sem ter havido aulas, sem eles receberem as aulas, nos anos letivos perdidos na epidemia. Os anos foram perdidos, porque não houve aulas, mas os alunos passaram de ano. O incentivo, agora anunciado, será proporcional à subida, ou seja, à elevação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o chamado IDEB. E vai variar de acordo com o quanto subiu o IDEB. Ou seja, poderá variar do mínimo de R$ 442 até a mais de R$ 6.000 para cada professor. Plano de carreira
ignorado. A propósito desse estímulo inédito em Livramento, que é pagar o professor para melhorar o ensino, além do que ele já recebe de salários, os maiores incentivos à carreira do magistério estão no plano de carreira, que foi aprovado ainda na gestão do prefeito Carlos Batista, acatando uma proposta do Sindicato dos Professores de Livramento, o SPEL, né? Que supriu, na época, uma norma da própria Constituição Federal e do Plano Nacional de Educação. Mas esse plano de carreira já está desatualizado, precisa de uma reforma e já há até uma proposta para isso sugerida pela PLB Sindicato e que o atual prefeito teria engavetado. Mas a categoria, no seu todo, parece que não sabe da existência dessa minuta, pois não cobra do prefeito. O incentivo agora anunciado, ao invés de vir através de uma nova lei, na minha opinião, deveria ser inserido no plano de carreira, ou seja, na lei do plano de carreira. Dessa forma, estariam sendo turbinadas as atualizações, que precisa também incluir até a adequação desse plano ao piso salarial nacional. Atestado médico. O prefeito de Livramento, Ricardo Ribeiro, acaba de publicar decreto em que ele quer controlar o uso de atestados médicos apresentados por servidores municipais. No decreto, ele alega existir abuso nessa utilização, inclusive insinuando que houve ou que há atestados falsos. Para a validade do documento, ou seja, do atestado, que é uma prerrogativa soberana e absoluta de médicos, o servidor terá que preencher um protocolo e será exigida a perícia por uma junta médica do município. É um decreto confuso, né? Que inclusive cita a necessidade de dados óbvios no atestado, como o nome e a assinatura do médico. Não tem como pensar em atestado médico sem um nome e sem a assinatura do médico. E que o doente, aquele que necessita do atestado, terá de entregá-lo, assim que receber do médico, no prazo de 3 dias após a consulta. A pergunta que fica é: e se estiver de cama? E se estiver numa UTI? Né? Pois, pelo decreto, representante, ou seja, alguém para fazer esse nome do paciente, só em casos excepcionais. Mas não diz quais seriam esses casos excepcionais. A princípio, uma internação em UTI seria um caso excepcional, mas não está dito lá. E também nada foi falado, nada consta no projeto sobre a apuração das falsificações, ou seja, dos atestados falsos, que é crime, né? Crime de estelionato, né? E, por último, na Semana Espírita de Livramento, eu tive a oportunidade de ouvir uma palestra sobre o tema Deus e Nós. Não incluiu questões clássicas como quem é ou o que é Deus, mas serviu para despertar para a reflexão mais profunda sobre a divindade e sobre nós. Penso que é preciso distinguir se Deus nos criou ou se nós criamos Deus, se é uma invenção nossa, da nossa mente. Essa distinção vai possibilitar
a medição, a avaliação do quanto sabemos de nós mesmos. Deus não pode ser uma mera criação nossa, lembrado só nos momentos difíceis, naquele grito clássico, antigo, ai meu Deus. Precisamos estar convictos de que a existência de Deus é anterior a nós. Basta a pessoa, nesta vida, observar a si mesma. Quem mais poderia criar uma estrutura viva, autônoma e tão complexa como o corpo humano e dos outros animais, que funciona perfeitamente, harmonicamente? Só mesmo um Deus. Sem falar na infinitude do universo, a partir da própria Terra, onde vivemos. Ela está solta, é uma grande bola solta no ar, fazendo aquelas formidáveis rotação e translação, o que permite haver dias e noites e as estações do ano. Tudo para o conforto da nossa vida. Somos tão minúsculos diante das insondáveis dimensões do universo. O quem da pergunta quem é Deus rebaixa o Criador, como se ele fosse pobres criaturas como nós, já que quem refere-se a pessoas já conhecidas. Então seria mais lógico perguntar: o que é Deus? Pois coloca o Criador acima das visões mundanas. Porém, somos livres para buscarmos ou não cada vez mais o conhecimento de tudo que existe ao redor de nós. Claro, sem esquecer o essencial, que são a eficiência da nossa missão nesta vida, a justiça, a generosidade, a cordialidade e o afeto. Pensem nisso. É o que trouxemos para hoje, minha cara Marisa, meu bom Luiz. Tenham todos um bom ânimo.